89 anos, né? Bom, agora falando aqui dessa operação, né, que comemora aí 10 anos, né? Não sei se o termo correto é comemorar, né? Mas que aconteceu aí aos 10 anos, né? A Lava Jato, ela teve início em 2014, no dia 17 de março, né? Ela foi deflagrada aí como um conjunto de investigações da Polícia Federal, né, do Ministério Público, em conjunto com o Judiciário, né? E depois, né, no desenrolar da coisa, também foi revelado aí a participação, né, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, bem como do FBI, né. Isso aí foi revelado, né, através do encontro aí do chefe da operação, né, o ex-procurador aí, o Deltan Dallagnol, né, se encontrou aí com autoridades, né, dos Estados Unidos, né. A operação ela recebeu o nome de Lava Jato, né, porque teria aí supostamente o, o objetivo, né, de combater a lavagem de dinheiro, né. É, Essa operação ela ganhou muito destaque, né, na imprensa burguesa, na imprensa tradicional, no Globo, no Estadão, na Folha, né, bem como na televisão, né, na Rede Globo, Record, Bandeirantes, enfim. Tinha aí o Sérgio Moro, né, como uma figura principal, figura aí dessa operação, né, o juiz justiceiro, né, o Mussolini de Maringá, também que era como ele era conhecido, né? E na verdade se tratava aí não era uma operação para combater a corrupção, né? Muito pelo contrário, né? Era uma operação aí coordenada pelos Estados Unidos, né? O Moro se encontrava aí corriqueiramente, né? Com as autoridades norte-americanas, né? Viajava para lá. E como a gente sabe, né? Antes do golpe aí de 2016, né, que foi viabilizado também por essa operação, né, o Barack Obama, né, os Estados Unidos, aí, o governo dos Estados Unidos já tinha mandado, né, colocar escutas aí na a presidente, né, Dilma Rousseff, né, roubaram os segredos da Petrobras, né, finalmente o objetivo deles ele era atacar a Petrobras, tirar aí pelo menos 2 bilhões, né, para como fundo, né, para eles usufruírem aí e se lançarem na política, né. Aqui o que é importante dizer, né, é que essa operação, ela além de viabilizar o golpe de Estado de 2016, né, depois ela vai prender o Lula para facilitar a vitória do Bolsonaro nas eleições, né? O STF impede o Lula de participar das eleições, né? A gente vai ter enormes ataques aí, tanto do governo Temer, né? As reformas do ensino médio, reforma trabalhista, depois vem o Bolsonaro com reforma previdenciária, independência do Banco Central, né? Mas essa operação naquele momento, né? Ela destruía aí diversos setores da Petrobras, como a BR Destruidora, Transpetro, Eletronuclear, né? Inclusive, o maior intelectual do Brasil, ele teve sob a mira da Lava Jato, né? Que é o Otton Luiz Pinheiro da Silva, né? Que comandava o programa nuclear brasileiro, né? E a Lava Jato, assim, ela destruiu a economia, destruiu o emprego, né? Foram 4 milhões de empregos aí destruídos entre 2014 e 2017, né? Teve uma queda aí da massa salarial da ordem de 85 bilhões, né? Então, uma destruição assim sem precedentes, né? A construção civil
Para se ter ideia, perdeu aí a construção civil, indústria naval, engenharia pesada e metal mecânica, tiveram uma perda de 142 bilhões, né? A queda do PIB foi de quase 4%. Então, uma operação aí para destruir a nossa economia, né? Também atacar o sistema político, né? Vamos falar a nossa democracia, né? Mas atacar os direitos fundamentais, a presunção de inocência, né? A necessidade de materialidade de provas, né? A tortura aí dos delatores. A gente viu um verdadeiro tribunal nazista aí, comandado pelo Sérgio Moro. É isso aí, Tony. Tá no mudo, eu acho. Opa, não estou mudo, Agora não. tá. Não, eu queria destacar a importância de lembrar que os 10 anos da Operação Lava Jato, e para a gente entender que nós estamos passando por um processo que guarda muitas semelhanças com o que aconteceu que começou a acontecer há 10 anos atrás, que foi a base, né, como foi destacado pelo Tiago, de toda a operação golpista que se sucedeu com a derrubada da presidenta Dilma, com a prisão quase 2 anos do presidente Lula, por 580 dias, e com o maior processo de retrocesso do país de todos os tempos. Né? Tudo isso, obviamente, foi feito naquele momento para conter a economia nacional. Né? Tudo isso foi feito sob a supervisão do Departamento de Estado norte-americano, do FBI, para segurar o país, o desenvolvimento do país e efetivamente fazer retroceder a economia nacional, como fizeram, né? Roubaram o povo brasileiro, como roubaram, né? Transferiram aí centenas de bilhões de recursos das empresas estatais para o capital internacional e expropriando os trabalhadores. Nós tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, toda essa situação de escravidão que nós temos hoje, da maioria dos trabalhadores trabalharem sem direito a nada, é resultado do golpe de Estado. Né? Esse golpe que teve como um dos suas bases fundamentais a Operação Lava Jato. Pois bem, nós estamos diante de uma operação muito parecida nesse momento. Há um cerco político contra o ex-presidente Bolsonaro, que obviamente não tem... obviamente ninguém quer julgar o Bolsonaro, por exemplo, por ter aprovado a reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria de dezenas de milhões de brasileiros. Ninguém está propondo condenar o Bolsonaro e os ministros e todo mundo que serviu a política dele por ter matado mais de 1 milhão de brasileiros por falta de atendimento na pandemia. Ninguém está propondo condenar o Bolsonaro porque ele entregou boa parte da riqueza das Amazônias, prestou continência à bandeira norte-americana e defendeu o interesse das empresas. Não, isso tudo bem. Isso aí, né? Mas há uma busca de uma clara perseguição ao Bolsonaro, sob pretextos mais variados. Né? É muito evidente que, nesse momento, estão, inclusive, apertando o cerco em torno da falsificação do atestado e a tentativa de vincular, né? Agora tem o caso Marielle, que agora estão apresentando um possível desfecho, que é claramente uma operação, e aí nós vamos deixar claro aqui, eleitoral. Isso acontece há cerca de 15 dias, quando termina o prazo para os políticos do país inteiro, deputados, vereadores, prefeitos, trocarem de partido, inclusive sem ameaça de perda de mandato, é a tal janela partidária. E o que nós temos aqui é uma operação para enfraquecer politicamente o bolsonarismo nas eleições. E a direita, como aconteceu na Operação Lava Jato, age como um partido. E é a mesma direita. A direita que controlava os meios de comunicação, o partido da imprensa golpista, é a mesma direita que controla hoje. A direita que controlava os bancos, que controlava as grandes empresas, é a mesma direita que controla hoje. A direita que controlava e controla o judiciário é a mesma direita que controla hoje.
Por que a gente acha que a gente tem que acreditar que agora eles estão agindo de maneira diferente? Porque antes era o Lula e agora é o Bolsonaro. Santa inocência. Né? Se fosse verdade, já seria um absurdo. Né? Porque nós estamos dizendo que o que valeu para o Lula, por exemplo, prisão sem prova, baseada em delações premiadas, arrancada sobre intensa tortura e pressão para que a pessoa delatasse o Lula, e agora é muito evidente, é a mesma operação que está acontecendo para que se delate o Bolsonaro. Né? Tudo isso, né, a gente fala, para o Lula não vale, porque o Lula, nosso companheiro, nosso aliado. Para o Bolsonaro, vamos defender que vale. Eu quero dizer que isso aqui só vale para quem não tem princípio, para quem não tem princípios democráticos. Né? E, finalmente, né, a operação era uma operação contra o Brasil e contra os trabalhadores brasileiros para fortalecer essa direita falida, carcomida, capacho do imperialismo. A mesma direita que queria e continua querendo entregar a Petrobras. É a mesma direita que está atacando o Lula. É a mesma direita que está fazendo campanha que o Lula está destruindo a Petrobras. Hoje a campanha na Rede Globo é que o Lula quer gastar 8 bilhões para concluir a refinaria de Abreu Lima, em Pernambuco. Crime! Tem 8 bilhões para construir a refinaria e gerar milhares de empregos e progresso na região Nordeste, é um crime. O que vale é dar 98 bilhões só no ano passado para os acionistas da Petrobras. Aí pode. É a mesma direita que faz a campanha a favor da prisão do Bolsonaro, seja lá por que for. Porque ele meteu um atestado falso, porque ele fez isso. O negócio é prender o Bolsonaro. Ou pelo menos ameaçar da prisão para provocar um acordo político. E é muito evidente que eles estão mudando o foco. Né? A questão já não é o golpe. Porque o golpe teria que levar à cadeia os chefes militares que tramaram com o Bolsonaro ou não fizeram nada, não deram ordem de prisão para o Bolsonaro, não denunciaram. Mas aí fica pesado, né, Rede Globo? Aí fica pesado, o imperialismo não quer. Então o acordo tem que ser prender o Bolsonaro, tem que ser que nem o Al Capone. Não prendeu por causa dos crimes que lhe eram atribuídos, mas aí prenderam porque tinha problema no imposto de renda. Né? Arrumaram um jeito de atacar. Aqui é uma política muito semelhante, com um claro intuito político. A direita que não tem voto, que quer evitar a polarização, busca de novo atacar os polos, atacar o Lula e atacar o Bolsonaro. E aí eu aproveito para encerrar esse ponto. Eu vi um comentário no chat aqui que eu queria esclarecer. Eu queria que você que está nos acompanhando prestasse atenção, não só quem fez o comentário. Né? Nos acusaram de passar o pano para o Daniel Alves, porque a gente não quer aceitar a decisão da justiça espanhola. Como se a justiça espanhola fosse uma santa, fosse composta por virgens. A justiça espanhola sabe quantos torturadores, genocidas, acusados de crime de guerra, da ditadura de mais de 40 anos, do general Franco, quantos eles condenaram? Nenhum! Zero! Zero! No ano passado, pela primeira vez, alguém foi dar um depoimento, porque a própria ONU considera que o que aconteceu na Espanha eram crimes contra a humanidade. Eram crimes, era um genocídio contra a humanidade. E sabe quantas pessoas essa justiça espanhola condenou por isso? 0,0. Nenhuma. E como eu não sou capacho, eu não sou otário, eu não vou passar pano para a justiça espanhola. Prefiro passar pano para o Daniel Alves, se é disso que nos acuda, apesar de que não é disso que se trata, do que ser paga-pau, baba-ovo da justiça espanhola. Uma das mais criminosas do mundo. Uma justiça nazista. Nazista. Então, se alguém quer apoiar a justiça nazista contra o brasileiro, um negro, um negão, tá certo? E quer ficar batendo palma para a justiça espanhola, que o faça. Eu não vou fazer. Eu não confio nem na justiça brasileira, como não confio menos ainda na justiça espanhola. Tá certo? Então, se for para defender o interesse, nós estamos aqui como um partido de esquerda,
para defender o interesse do fraco, do oprimido, e não para defender o interesse do poderoso, que controla a Globo, que controla a justiça nazista da Espanha. Tá certo? Então, esse aqui, se alguém espera isso do canal Causa Operária TV, está esperando do lugar errado. Aqui você não vai ver a defesa, nunca, do mais forte, do mais poderoso, do que mata, do que esmaga. Amanhã depois nós não vamos defender a justiça de Israel, que vai absolver, como vem há 70 anos absolvendo, todos os crimes dos nazistas israelenses. Aí se condenarem lá um brasileiro, eu aqui, aqui para a justiça israelense, aqui para a justiça espanhola, né? Sempre, sempre, sempre do lado do mais fraco, do lado do oprimido e nunca ao lado da política punitivista, né? Da política de quem fica com sangue nos olhos, querendo ver a condenação, né? E tem gente, inclusive, que em geral não entende o que é ser condenado, a ser exposto à opinião pública. Aqui já tem um processo de condenação muito duro contra um ser humano. Muito duro. A razão, por mais de um ano, que já é uma coisa pavorosa de tudo o que aconteceu. É claro que isso, eventualmente, não repõe a dor, a perda de ninguém. Mas a sociedade não pode existir para punir as pessoas dessa maneira. Tem que ser para educar, para mudar as pessoas. E nós, como socialistas, temos o prazer de representar as pessoas que têm uma mente, que pensam na emancipação, na evolução das pessoas, na superação dos problemas, né? Inclusive porque os verdadeiros inimigos não são as pessoas, né, que, vinda de uma origem, de uma situação de opressão, porque não é porque a pessoa ganhou um dinheiro que ela deixou de ser oprimida, né? Nesse caso aí, do jogador brasileiro, do negro brasileiro, né? Veja-se o caso do Pelé, veja-se o caso do Neymar, veja-se o caso do Daniel Alves, o caso do Robinho, e de uma lista que eu podia ficar falando horas aqui, né? Isso não muda a condição de opressão. Ainda mais, né, diante de um inimigo hediondo, criminoso, como a justiça franquista, nazista da Espanha. Eu passo em frente